Fala galera, eu sou Beto Vanier e sejam muito bem-vindos a mais um podcast Metaverso. Pessoal, no podcast dessa semana a gente vai receber a doutora Cristiane Pinheiro Cavalcante Basílio. Ela é uma professora, uma advogada na área previdencial que já está há mais de 15 anos exercendo direito constitucional, enfim. Tudo bem, Cristiane? Tudo jóia. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço aqui a sua participação. Quer começar explicando para o pessoal, falar um pouco mais aqui do seu currículo, por que você escolheu essa área? Conta um pouco da sua trajetória. Na realidade, deixa eu te falar, eu não escolhi o direito como primeira opção. Eu fiz história antes de... História? História. Caraca. Aí quando a gente começa a estudar um pouco de história, a gente começa a ver os problemas sociais que o nosso país, né, enfrenta, que a sociedade enfrenta, claro. A gente começa a pensar, não, por que não direito, né? Sim. E foi aí, quando eu logo terminei, tanto que Você terminou o curso de História? Terminei. Legal. A minha conclusão do curso foi justamente reconstituir toda a história do Mato Grosso, judicial do Mato Grosso. Mato Grosso? No período colonial. Então, quando eu fiz toda aquela reconstituição, eu vi que eu tinha aquele feeling para o direito. E aí foi quando eu optei fazer a faculdade de Direito. E te digo que hoje eu trabalho com previdenciário, mas também não foi uma escolha minha. Eu falo que o previdenciário me escolheu, porque eu comecei a fazer estágio em previdenciário em Cuiabá, onde eu me formei, e aí eu tinha parado porque eu queria concurso, e vim para cá, para São Paulo, para estudar. Fiz o Damásio, né? Fui fazer vários cursos em São Paulo. Sim. Só que, de repente, eu já me vi fazendo pós-graduação em previdenciário, de repente eu já me vi morando aqui em Jundiaí e já trabalhando na área de previdenciário. E, gente, hoje ele é minha paixão. Eu adoro militar nessa área, porque eu ajudo muitas pessoas. Você se sente realizada no que você faz? Me sinto realizada no que eu faço, porque é uma área que... ela traz justiça social, ela traz dignidade para o ser humano, ela traz renda para as famílias, ela é uma área extremamente social. O direito é algo imprescindível, né? Vamos dizer assim. O direito, gente, acho que todo mundo tinha que fazer direito, todo mundo tinha que conhecer pelo menos ter uma base do assunto, né? Isso mesmo. Também acho. Porque muitas pessoas, elas não vão atrás dos direitos mesmo, das coisas que elas têm que buscar, do que ela poderia ter, do que ela não poderia ter, porque ela não tem conhecimento. E tem pessoas que elas acham até que elas não são merecedoras. Às vezes eu atendo pessoas no escritório que você vê a simplicidade, até com medo de perguntar se ela tem direito àquilo. Gente, isso não é normal, né? Não. Então eu acho assim que o direito todo mundo tinha que saber, todo mundo tinha que... Podia a gente aprender um pouco disso na escola, né? Teria que ter, eu acho que sim, pelo menos a parte de consumidor, né? A parte de direitos humanos, para vocês entenderem um pouco, e os direitos fundamentais. Sim. Esse mundo tão digitalizado que a gente está, como é que o direito acompanha todas essas mudanças que acontecem no mundo? O direito está acompanhando, tá? Só que assim, é um processo de adequação, tá? Porque assim, por exemplo, eu vejo que hoje em dia temos muitos robôs. Por exemplo, na área trabalhista, se hoje você colocar um CNPJ da empresa, você consegue já identificar todos os processos que aquela empresa tem. Hoje te dá a ficha da empresa. A ficha da empresa. E você sabe já pela ficha, você já sabe, olha, aquela empresa tem mais problemas com questões de hora de almoço, ela tem mais problemas com questões de produção, de acidente de trabalho. Sim. Então você já consegue sanar aquele problema. Isso é algo que um ser humano faria, né? Você teria que contratar alguém antigamente para fazer essa função. Antigamente teria, a pessoa ia fazer um levantamento dos processos, ia fazer um levantamento na empresa, ia ter uma conversa com os funcionários, como tudo, né? Sim. Hoje a gente já usa essa técnica ao contrário, já para a gente fazer as prevenções. Sim. Né? E como é que você acha que vai evoluir essa área? Você acha que a inteligência artificial vai pegar um pouco do papel do advogado em si? Olha, algumas coisas o robô já faz, né? Não sei se você tem conhecimento, mas, por exemplo, nós já temos sentenças que são feitas por robôs. Sim, eu acompanho. Tá? Nós temos, por exemplo, quem trabalha com a parte previdenciária do INSS, os processos administrativos, muitos já são julgados por robôs. Quando você entra com um auxílio temporário, que é um auxílio doença, é um robô que julga, porque o laudo médico tem que estar conforme, se não tiver já indefere. Então, assim,
está bastante avançado. E dentro dos escritórios, tá? A gente também tem várias tecnologias que a gente consegue aplicar. Por Sim. exemplo, tem gente que fala, hoje o chat GPT faz uma petição inicial. Gente, desculpa. Ela ajuda, mas ela não pensa. Não faz, não pensa não por pensa, você, né? porque cada processo tem fatos diferentes. Uma coisa muito subjetiva, né? Cada processo é cada um, né? Isso mesmo, é subjetivo. Então, assim, não tem como o chat fazer, mas tem como o chat auxiliar. Assim como outras tecnologias semelhantes ao chat. Sim. E o chat, ele cria, gente. Ele cria porque eu sou professora de direito, eu dou aula lá no Anchieta. Os alunos já estão usando? Os alunos usam, a gente sabe, eles não enganam a gente. A gente sabe até a escrita da prova e a escrita do trabalho, que quando é o chat que faz, é diferente. É nítido, Mas né? o que a gente tem que conferir, o chat está entregando correto? A gente tem que saber a lei. A gente não pode confiar. O bom advogado, ele não confia nem no outro advogado. Sim. Porque a gente tem que saber se aquela interpretação dele está correta, se está conforme. Sim. Entendeu? Então, assim, eles entregam trabalhos com dados, criam dados. Eu falo que eles criam leis dentro de coisas que o chat faz. Então, a gente vai ajudar? Vai. Mas vai roubar a nossa principal característica como advogado, que é ser pensante, buscar direitos, trazer dignidade para as pessoas, ajudar a sociedade? Não, ela não vai. Não. Você que é professora, como é que está indo essa próxima geração de advogados? Você acha que vem forte? Nossa, que pergunta difícil, Quais seriam os principais obstáculos que os novos advogados terão que enfrentar? Olha, eu converso muito com eles em sala de aula, assim, porque às vezes a gente estuda só a matéria e a gente não vê que a advocacia, ela é uma empresa, ela é um escritório, ela é um comércio. Você tem que ter cliente, você tem que ter toda uma estrutura de gestão, você tem que ter parte financeira, parte de RH. Outra empresa, é uma empresa, como qualquer outra. Só que a gente que forma em direito, a gente não tem essa visibilidade. A gente só vai ter quando a gente vai começar a montar o nosso próprio negócio, quando a gente vai montar o nosso escritório. Então, assim, e com a tecnologia, que a gente vai precisar de menos mão de obra braçal, mas mais mão de obra intelectual, né? Nós vamos precisar mais de estrategistas processuais, na minha visão, do que uma pessoa que faça pesquisa de jurisprudência, porque hoje nós já temos robôs que fazem isso, pessoas que façam serviços simples, que nós já temos robôs que fazem isso. Eu vejo assim que se essas pessoas não saírem preparadas para essa nova tecnologia, junto com esse desenvolvimento intelectual grande, não vai ter espaço. Então ela tem que mudar a forma de pensar, a forma de estudar, a forma de realmente ser um estrategista processual, pensar processualmente, trazer o processo civil, ser brilhante no processo civil. Você entendeu? Porque senão, o que vai acontecer? Os grandes escritórios vão ter capital para investir todo em robô, em pessoas, em profissionais que são mais, como é que eu vou falar? Que tem maior formação. E aí esses jovens vão ficando onde? Desanimados, né? Com o mercado. Desanimando da profissão, né? Desanimando com a profissão. Mas isso é tudo eles. Eu falo em sala de aula, eu tenho certeza que os outros professores também falam, porque tá mudando. Entendeu? O mundo tá mudando muito. O mundo tá mudando. Então a gente precisa acompanhar essas mudanças, não ficar para trás. Né? Cristiane, esse uso dos robôs na inteligência artificial pode ser considerado ilegal, errado? Gente, a gente teve alguns juízes aí que estão respondendo a processos administrativos, né? Porque eles fizeram sentença com o chat. Mas assim, quando o chat escreve por você, a autoria não é sua. Não. Então, entendeu? Então, assim, quando você constrói peças, constrói sentença, não é mais você que está fazendo. Então, a gente tem que refletir sobre isso, né? A gente tem que refletir sobre isso. E aí, o que acontece? Por exemplo, num trabalho acadêmico que eu venho entregar, que é só o chat, porque hoje já tem os recursos que você identifica que é o chat que escreve. Então, com esses recursos aí, você já sabe que aquela escrita não é tua. E aí você vai fazer como? Não é produção intelectual sua. É complicado, né?
Porque não é você que está pensando, não é você que está construindo a lógica. Sim, o que você está construindo é a ideia, que às vezes você coloca, eu queria que você escrevesse algo nesse sentido, Sim. nesse sentido, nesse sentido, nesse sentido, para que isso aconteça, isso, com a conclusão disso, ele vai e constrói. Doutora, que habilidades que os futuros advogados você acha que tem que ter para lidar com o mercado no futuro, a questão do direito, da Constituição? Além, claro, da faculdade, que outras especializações, outras habilidades que você acha que as pessoas têm que dominar? Gente, a advocacia você tem que estudar eternamente. Eternamente, porque o direito previdenciário, eu durmo e acordo, tem uma legislação diferente. Sim. Entendeu? Ou tem uma portaria do INSS diferente. Então, por mais que você faça, por exemplo, eu tenho 3 pós-graduação, eu tenho pós-graduação em previdenciário, direito do trabalho, eu tenho pós-graduação em constitucionalismo global, ESG, que é uma nova onda que tem no mercado, entendeu? E agora eu estou fazendo mestrado em ciências jurídicas. Então, você não para. Não, né? Eternamente você estudando, para você estar num patamar de igualdade com os outros colegas que continuam nessa área. Sim. Muita gente reclama do direito, fala que não tem espaço, que tem muito advogado, que não tem área. Mas, gente, a gente tem que se preparar. E não é só no direito, é na medicina, é em qualquer área. Qualquer área que você está bem preparado, você se destaca. E a profissão flui, né? Sim. Pessoal, mas antes da gente seguir para um próximo bloco, a gente vai para um rápido intervalo. Quero dar aquele aviso que vocês já estão acostumados. Você quer anunciar sua marca, seu comércio, seu produto aqui no nosso podcast? Entre em contato com a nossa equipe, o nosso número está sempre aqui na tela. Mas é isso, vamos para um breve intervalo. Voltamos já com a nossa entrevista. Valeu, galera! Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas. Com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames, o seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Visite também nossa nova clínica no bairro Eloy Chaves, localizada no mesmo espaço do Roldão. Assim, seu pet sai para um passeio e nem percebe que está no veterinário. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro. Rua Chiara Lubick, 67.501, Parque Eloy Chaves. Pessoal, voltamos aqui com a nossa entrevista. Para quem está chegando agora, a gente está entrevistando a doutora Cristiane, uma das advogadas mais renomadas aqui da região, professora. Ela deu uma aula aqui sobre direito, sobre a inteligência artificial, sobre os robôs, essa questão constitucional. E agora, doutora, já quero emendar mais uma pergunta. Você é da área previdenciária, né? Como eu falei aqui. Sim. Que áreas do direito que você acha que vão crescer, se popularizar no futuro, nos próximos 10, 15, 20 anos? Gente, a área tecnológica, né? Tá surgindo muita coisa, né? A área tecnológica ainda precisa de muita legislação para poder ser amparada, Sim. Porque tem muitas coisas que ainda já acontecem hoje em dia, que às vezes a gente procura respaldo jurídico e a gente não encontra, né? É que, assim, aqui no Brasil, nós temos um viés das jurisprudências. Quando a gente não tem uma legislação, né, apesar de não ser correto, né, mas o judiciário julga, né, até criando novos atores sociais para fazer com que aquela decisão, que aquele processo seja julgado. Diferente, gente, de Portugal, que isso não existe. Sim. Ou está na lei ou não está na lei.
tá? Então o Brasil tem esse viés, mas a gente precisa começar a positivar todas essas inovações. O que acontece? A nossa sociedade ela tem uma crescente evolução, seja cultural, né? Então, assim, ela vai mudando de tempos em tempos. Essa mudança faz com que nós tenhamos novas legislações. E a parte da tecnológica, agora as partes de IA, a gente precisa começar, né, a ter as legislações relacionadas a isso. Outra coisa que está em alta agora é o ESG, entendeu? Que é isso? Eu não sei falar inglês, tá? Explica pro pessoal como é que é essa área, basicamente. Deixa eu falar. Ela seria, assim, um trabalho onde os empresários, o Estado, o município, tá? Eles vão ter um olhar diferenciado para a parte ambiental, para a parte social, que são as pessoas, né, que desenvolvem o trabalho, e para a parte de transparência, que seria de gastos, de finanças. Então, assim, é uma área que ela está abrangendo não só as empresas, como ela está abrangendo também os estados, municípios, a União, entendeu? Então, todos vão ter que estar engajados para que todos comecem a trabalhar e implementar, né, nos órgãos e nas empresas essa nova modalidade do direito que está vindo aí. E aí, o que acontece? Quando isso muda, as empresas elas têm ganhos com isso. Por exemplo, teve um curso que eu fiz na Europa e a gente teve justamente uma aula sobre isso e foi um CEO de uma empresa falar com a gente o que eles estavam implementando. E ele falou, olha, eu troquei toda a embalagem do meu produto era feita com plástico. Eu tinha um gasto de tantos milhões. Quando eu troquei por papel, eu tive uma diminuição do gasto assim, em milhões também. Caramba. O que ele refletiu isso para a empresa? Ele trouxe lá no final lucros que trouxe para os empregados e automaticamente essas pessoas começaram a trabalhar mais satisfeitas, entendeu? Claro. E automaticamente, quando ele trocou o plástico pelo papel, o papel na natureza, ele some em 4 meses. O plástico, ele demora. Então, aqueles canudos, né? Que muitas vezes a gente toma na praia, por né? Por isso que veio essas legislações de trocar. Sim. Entendeu? Só que aí o que acontece? Se você entrar hoje na TAM, se você entrar na Latam, você vai ver que eles já entregam a colherzinha não de plástico mais. É de madeirinha, aquela madeirinha que é reciclável. Se você observar o Starbucks, você também vai ver que as colherinhas são todas de madeira, que eles já não fazem a entrega comum. Por quê? Porque eles já estão fazendo aplicabilidade. Eles já estão fazendo para quê? Para a questão ambiental. Aí, lógico, dentro disso aí é o que eu vejo, né? Provavelmente a empresa que já começou a mexer com o lado ambiental, ele já deve estar trabalhando também a parte de transparência e a parte social, que são a parte de cuidado com os empregados. Para quem faz direito, parte de contratos, é muito importante o ESG, porque quando você vai fazer um contrato com uma pessoa ou com uma empresa, uma terceirizada, você pode colocar cláusulas que vai proteger a sociedade. Como? Sim. Por exemplo, não contratar funcionários que fazem agressão a mulheres. Não contratar funcionários que fazem agressão a menores. A partir do momento que você põe uma cláusula dessa e você contrata, e no decorrer ele vai preso ou ele sofre faz algum tipo de abuso, ele pode mandar embora ou descredenciar aquela empresa porque ele tem um funcionário contratado. E isso, o que a gente vai fazendo? A gente vai cuidando da sociedade. Interessante essa área, hein? É uma área muito interessante, só que tem que ter uma consciência social. Né? Claro. E a partir do momento que as pessoas entenderem que se consumir faz diferença, a gente não consumir produtos que não são de empresas que não fazem essa prática, sim, as empresas pequenas vão fechar. Isso vai acabar. Sim. Entendeu? E isso já tá, gente. Ano passado teve em outubro um grande evento em São Paulo, custava R$4.000 para participar. Todos os maiores CEOs do Brasil estavam lá. Falando sobre a ESG. Então, é algo que não veio para passageiro, é algo que veio para ficar. Veio para ficar. Isso mesmo. Então, é uma nova área e muitos advogados ainda não têm conhecimento, muitos advogados precisam aprimorar, porque aprimorando nessa área, você aprimora no que você está fazendo. Sim. Quer uma coisa interessante? Dentro do previdenciário, que é a minha área, que eu fico assim, deslumbrada, olha que o STF vem fazendo bastante coisinhas ruins aí que as pessoas não andam gostando. Mas todas as decisões deles agora, eles colocam as caixinhas do que eles estão implementando de bom para o Brasil. Por exemplo... Isso vai agregar para o país? Isso, por exemplo, teve uma decisão não muito recente, mas
Sim, que tudo no direito é demorado, né? Mas, assim, uma decisão sobre o salário maternidade, que basta um recolhimento do contribuinte individual que ela tem direito a receber o salário maternidade. Antigamente precisava de 10 contribuições, agora precisa de 1. Porque se eu for empregada, eu preciso de 1 também. Sim. Aí, olha que interessante. O que ele fez com isso aí, com essa decisão? Ele colocou as caixinhas lá. Ele erradica a pobreza, ele traz saúde, bem-estar para essa família, ele devolve dignidade para essa família. Por quê? Porque ele aplicou o quê? Justiça social. Sim. Isso até é bom porque a população não conhece muito do direito em si, né? Daí isso fica mais claro para todas as pessoas entenderem. Sim. E aí A gente tinha falado lá no começo aqui da entrevista. No começo da entrevista. Sim. Mas é isso. Então, assim, vai ter várias, lógico, que o direito civil nunca vai deixar de existir, o direito do trabalho. Já falaram que até extinguiu o direito do trabalho, mas até agora não extinguiram, né? E nem vai. Eu também acho que não. Mas, assim, vai ter novas frentes para trabalhar na área do direito, sim. Sim. E aproveitando que você tocou nesse ponto, como que a legislação, a Constituição, ela vai se adaptando às mudanças sociais que a gente vai vivendo? Então, a Constituição, ela tem uma parte que nossa Constituição, ela não é uma Constituição flexível, tá? Que a gente pode mudar a hora que Sim. quer. Não, Então, assim, existe uma parte da nossa Constituição que ela tem cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? São cláusulas que não podem ser mudadas dentro da Constituição. Então, essa parte da Constituição, ela tem uma rigidez. Sim. Certo? Tem que e ser aí, fixo. o que não for, aí a gente consegue ir alterando a medida de emendas constitucionais. Aí Sim. as emendas constitucionais entram e vai trocando. Por exemplo, a parte previdenciária, nós tivemos uma emenda constitucional em 2019 que alterou bastante coisa, tanto para o serviço público como para o INSS. Sim. Entendeu? Mas existe um núcleo que é protegido, porque senão o que pode acontecer? Pode acabar com a nossa democracia, Sim. pode, né? Então existe um núcleo protegido dentro da Constituição. Mas o que não é, que ainda a gente consegue alterar por emenda constitucional. Sim. Cristiane, a Constituição aqui no Brasil, você acha que ela é boa? A gente vê muito questão em debate, né, das leis do Brasil. Eu vou falar para você uma coisa, existem bastante proteção, muitas coisas eu entendo que não são aplicadas conforme. Sim. Quando a gente começa a estudar direito constitucional, a gente estuda a teoria de Ferdinand de La Salle, né? A Ferdinand de La Salle, ele fala que a Constituição não passa de uma simples folha de papel. Então, Na prática não é o que acontece. Tem muita legislação, muita proteção, e na prática a gente às vezes não vê essa proteção social. Tanto que nós temos pessoas em situação de rua, pessoas excluídas, deficientes, pessoas sem trabalho, pessoas que estão ganhando abaixo do mínimo, e está tudo na Constituição. Sim. Então, assim, existe uma boa Constituição. Você acha que o problema está na forma que é aplicada? Isso, é social, né, da sociedade esse problema. E como que a gente pode contribuir para ela ser aplicada de uma forma mais eficaz? Mudar a consciência das pessoas, primeiro passo, mudar a consciência das pessoas. Porque se cada um fizer um pouco correto, entendeu? Sim. A gente começa já a mudar, a ter transformações. E Cristiane, para a gente encerrar aqui, dá um conselho para o pessoal, para os jovens, para os futuros advogados aqui do nosso país. Você que é uma mulher que tem um conhecimento incrível, que já trabalhou com muita coisa. O que eu posso falar, gente? Não atue. Quem for fazer direito, eu acho assim que você tem que, primeira coisa, você tem que ter paixão pela área. Com e certeza. segundo, você tem que ser uma pessoa sempre inconformada. Porque quando você é inconformado, você quer mudanças. E quando você quer mudanças, você está buscando algo melhor. Você evolui e está buscando algo melhor para o mundo. Nunca se contente em fazer algo só para você. Faça algo para o mundo. Sim. Deixa a sua marca no mundo. Né? Transforme, mude. É isso que eu falo. Cristiane, mas muito obrigado aqui pela sua participação. Eu que agradeço, né? Eu gostei muito do bate-papo, você tem um conhecimento incrível. Obrigada. Do direito, da inteligência artificial, né? Que são assuntos que eu acho que muita gente tem dúvida. É bom que a gente consegue esclarecer esses temas, né? Muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigado aqui pela participação de todos vocês no nosso podcast dessa semana. Quero dar aquele recadinho que vocês já estão acostumados. Você quer anunciar seu produto, sua marca, sua empresa aqui no nosso podcast?
entre em contato com a nossa equipe, com a nossa produção, nosso número está sempre aqui na tela. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa edição de hoje. Nos vemos na próxima edição do podcast Metaverso. Falou, galera!